Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Casamento. Isso pode ser um paraíso na Terra ou um absoluto inferno. Nos últimos anos, as normas e expectativas sociais em todo o mundo mudaram a tal ponto que o próprio casamento está mudando. Honestamente falando, muitas dessas vezes para melhor, mas nem sempre. Mesmo em países muçulmanos, as taxas de divórcio subiram e continuam subindo. E muitos crentes estão preocupados sobre como a mudança de valores afeta o casamento. Então hoje eu pedi ao Will Santos para discutir conosco o que as escrituras têm a dizer sobre o casamento. E o programa de hoje, o que a Bíblia fala sobre o casamento. Will? Antes de mergulharmos neste tópico, eu gostaria apenas de reconhecer o fato de a WLC ser um ministério mundial. Nossos artigos estão em mais de 30 idiomas e as transmissões alcançam 9 deles. Estou dizendo isso porque nossa cultura influencia nossas opiniões sobre o casamento e transmitimos para muitas culturas diferentes. Dito isso, até mesmo o foco da Bíblia com relação ao casamento lida com questões da época em que ela foi escrita. O que você quer dizer com isso? Bem, pegue seu velho dicionário de 1828, que está aí do seu lado, pois eu acho que você até nem o leva mais para casa ultimamente. Achei que era mais fácil deixá-lo aqui. Você me faz procurar palavras com tanta frequência que eu preciso tê-lo sempre aqui comigo. Bem, eu gosto das definições das palavras contidas nesse dicionário. Vamos lá então. Procure por casamento e leia o que ele diz. Tudo bem, diz: casamento, o ato de unir um homem e uma mulher para toda a vida. Casamento, a união legal de um homem e uma mulher para toda a vida. Você quer que eu continue? Tem mais outras definições? Sim, tem mais algumas. Tudo bem, leia então para nós. O casamento é um contrato civil e religioso pelo qual as partes se comprometem a viver juntas em apreço e fidelidade mútuas, até que a morte os separe. O casamento foi instituído pelo próprio Deus com o propósito de prevenir a relação promíscua entre os sexos, promover a felicidade do lar e assegurar a manutenção e a educação dos filhos. Ok, então essa é a definição padrão de casamento de 200 anos atrás que circunda o cristianismo. Agora, dependendo de sua cultura, essa definição pode variar. Por exemplo, aqui está a definição listada na 5ª edição do Dicionário Americano Legado da Língua Inglesa. Leia, por favor, para nós. Casamento, a união legal de um homem e uma mulher como marido e mulher e, em alguns órgãos jurisdicionais, entre duas pessoas do mesmo sexo, geralmente implicando obrigações legais de cada pessoa para com a outra. E você percebe, Chris, como essa definição mudou? Em 2015, os Estados Unidos legalizaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa mudança, na verdade, começou em 2001, quando a Holanda se tornou o primeiro país a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Agora, até mesmo alguns países altamente religiosos, como Colômbia, Brasil e Argentina, legalizaram tais uniões. Porém, obviamente, existem muitos países onde não é apenas ainda ilegal, mas o próprio ato é punido com sentença de morte. Portanto, em vez de entrar nos detalhes do casamento moderno e no que é legal e no que não é, vamos nos concentrar apenas no que as Escrituras têm a dizer sobre o casamento. Muitos cristãos definem o casamento como a união de um homem com uma mulher. Você concorda que é assim que as Escrituras definem? Bem, lembre-se que a Bíblia não é um dicionário e que nunca foi elucidada. Portanto, temos que olhar para o que a Bíblia diz. Já os dois aspectos do casamento que ela cobre, como ela descreve o primeiro casamento e como é retratada a corrupção do matrimônio nos tempos bíblicos,
Tempo este em que a poligamia ocupava seu espaço. Agora, isso não é tão antiquado quanto alguns podem pensar, porque ainda existem países onde a poligamia é legal. Lembro que meu avô costumava dizer que os homens precisam da influência atenuante e bem presente de uma mulher, bem como de sua ajuda nas questões do dia a dia. Ele dizia que Yahweh fez as mulheres para povoar a terra e fazer os homens felizes. Você concorda, Will? Bem, certamente Yahweh deseja a felicidade de todas as suas criaturas. Mas com todo o respeito ao seu avô, acho que essa é uma perspectiva um tanto egocêntrica. Fico feliz que você tenha mencionado isso porque ainda é uma visão bastante comum entre os tradicionalistas. Mas está correta? Se uma mulher foi feita para fazer o homem feliz, isso a diminui. Nossos desejos egoístas naturais e a natureza pecaminosa entram em ação e a mulher começa a ser vista como um objeto. Isso a reduz de seu estado original em que Yahweh a criou. E qual foi esse estado original? A humanidade foi criada para ter domínio sobre a terra e, ao exercer esse domínio, revelar aspectos do caráter divino. As mulheres revelam aspectos diferentes dos homens, mas ambos são importantes e necessários. Abra em Gênesis 1 e leia para nós o propósito apresentado por Yahweh ao criar os seres humanos. São os versículos 26 a 28. O que diz esse texto? Também disse Elohim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Elohim, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Elohim o criou. Homem e mulher os criou. E Elohim os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A palavra aqui traduzida para o português como homem, façamos o homem à nossa imagem, vem do termo hebraico odon. Significa... Will, repita para nós novamente. Vem da palavra hebraica odon e significa simplesmente humanidade ou gênero humano. E sim, essa é exatamente a mesma palavra que foi usada para dar o nome da primeira pessoa de nossa espécie, Adão. Mas o que quero enfatizar é que, apesar dessa mesma palavra ser usada como nome dado a Adão, a palavra em si se refere a ambos os sexos, e não apenas aos machos da espécie. Portanto, é muito significativo observar no versículo 27 que a humanidade, a raça humana, foi criada à imagem de Yahweh, e isso inclui as mulheres. Por que você não lê esses versículos novamente, desta vez, em vez de homem, insira a raça humana? Porque é isso que essa palavra realmente significa. Versículos 26 e 27. Também disse Elohim: façamos a raça humana à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ela domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Elohim, pois a raça humana, à sua imagem, a imagem de Elohim, a criou. Homem e mulher os criou. Então a raça humana foi criada à imagem de Yahweh. Tanto homens quanto mulheres foram feitos à sua imagem. E o que você está dizendo, é claro, é que Yahweh pretendia que a criação de Eva fizesse com que Adão fosse feliz. Assim como pretendia que Adão também fizesse Eva feliz. Mas o objetivo principal da criação de ambos foi revelar Yah, porque a primeira coisa que ele diz é: façamos a raça humana à nossa imagem. E depois disso, a raça humana recebe o domínio sobre a terra. É exatamente isso. Dizer que eles foram feitos à imagem de Elohim é mais do que uma revelação dessa concepção. É uma afirmação de propósito e ambos deveriam revelar Yahweh, uma vez que ambos foram feitos à imagem divina. Agora nós sabemos como a história se passa em Gênesis 2. Yahweh trouxe os animais a Adão para que ele colocasse um nome em cada um deles. E Adão notou que todos eles estavam em pares. Eles tinham suas companheiras e ele se perguntou onde estaria a sua. Vamos ler então Gênesis 2, versículos 21 a 24. Então Yahweh Elohim fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que Yahweh Elohim tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Vou interrompê-lo, Chris, aqui neste ponto muito que rapidamente. A palavra traduzida como costela vem da expressão hebraica tseiló,
A palavra original significa curvado e refere-se a um apoio ou suporte como tábuas, cantos ou vigas. Como se fosse um osso. Pode ser. Também ouvi dizer que pode se referir ao DNA. Com o nosso conhecimento moderno da ciência, isso faz mais sentido. Yahweh pegou um pouco do DNA de Adão para formar Eva. Leia o resto, por favor. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui está o casamento original, e o versículo 24 explica o plano de Yahweh para o casamento. Os dois se tornarão uma só carne. Agora, se o propósito primário da criação das fêmeas era garantir a sobrevivência da raça humana e fazer Adão feliz, teria sido uma coisa muito simples para Yahweh fazer algumas esposas a mais. Poderíamos ter lido sobre Adão, Eva e Sílvia. Ou Adão, Eva, Maria, Soraya e Sônia. Por que não? Se ele pode fazer uma esposa, ele poderia ter feito 2 ou 3, ou até 10 ou mais. Mas veja que Yahweh quer a nossa felicidade. E ele sabia que casamentos poligâmicos e relacionamentos poliamorosos não são para o nosso bico. Mesmo em culturas onde esta é a norma, há mágoa, sentimentos de traição, ciúmes, luta pela supremacia, entre outros. Não é algo que propicia a felicidade do lar. Não apenas isso, mas geralmente há uma dinâmica de poder desigual envolvida e geralmente a favor do homem. Sim, em culturas onde a poligamia é aceita, a dinâmica de poder favorece quase que universalmente ao homem. Mas mesmo em relacionamentos poliamorosos, muitas vezes há uma dinâmica de poder desigual. Conheço pessoalmente um casal em que a esposa queria um casamento aberto e o marido não gostava muito dessa ideia, mas ele acabou aceitando tal fato somente para agradar sua esposa. Mas, honestamente, isso só lhes trouxe tristeza. E a razão é simples. Isso não se encaixa no plano original de Yahweh para o casamento, onde os dois se tornarão uma só carne. Entendo o que você está dizendo e concordo com você. Parece que você não concorda muito com essa situação. Parece que ficou um mas no ar. Com o que você não concorda, Chris? Bem, é com o que diz em Gênesis 2, versículo 18, que parece que Eva foi criada por Adão. Eu entendo porque você diz que parece diminuí-la, mas... Bem, ouça isso. Disse mais Yahweh Elohim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Tudo bem, deixe-me ler isso em uma tradução um tanto diferente. Ambas as traduções estão corretas, mas você verá que a ênfase é um pouco diferente. Esta diz: então declarou Yahweh Elohim: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. A sua versão diz que não é bom que o homem esteja só. Já esta versão diz que não é bom que o homem viva sem a companhia de um semelhante. São bastante parecidas e admito que, em uma leitura superficial, ambas parecem estar dizendo que as mulheres foram criadas para auxiliar os homens. No entanto, a segunda versão está mais próxima da original, porque esse uso de ser humano não se refere exclusivamente aos homens. Esta palavra traduzida como ser humano é a mesma que é traduzida com mais precisão como humanidade ou raça humana. É a mesma Odom a qual você mencionou agora há pouco? Sim, e é o número 120 do dicionário de concordância Strong. Então, na verdade, está dizendo: não é bom que a raça humana esteja só. E foi quando Yahweh criou o segundo ser humano à imagem do próprio Criador, e este humano era do sexo feminino. Vá agora para Efésios 5. Esta é uma passagem muitas vezes mal compreendida, mal aplicada e citada fora do contexto, que em uma leitura superficial parece enfatizar o status tradicional das mulheres como sendo colocadas em uma segunda classe. Mas, na verdade, não é isso que está dizendo. Efésios 5? Sim, e vamos começar com o versículo 22. Enquanto você lê esta passagem, eu gostaria que você prestasse atenção em quantas esposas diz que um homem tem. Tá. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Esta é uma passagem que tem causado muita dor e insatisfação em muitos casamentos, devido a uma má interpretação do que está sendo dito aqui. Não é, como muitos supõem, colocar o marido na posição de dizer à esposa o que ela tem que fazer. Esta passagem precisa ser entendida no contexto do versículo que a precede diretamente. Volte agora e leia o versículo 21. O que diz lá? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros. Este é o contexto no qual devemos interpretar o restante do capítulo. Mas esse versículo não é citado com muita frequência. Sim, há um número surpreendente de cristãos, muito sinceros e comprometidos, que acreditam que apenas as esposas devem se submeter. Lembro que minha esposa, alguns anos atrás, era membro de um fórum online para esposas e mães, e uma das coisas frequentemente discutidas era a luta que muitas dessas mulheres tinham para se submeter a seus maridos e como elas entendiam tal ordem ou conselho. E como elas definiram a submissão? Bem, um número surpreendente delas acreditava que o que esta passagem está ensinando é uma observância estrita. A esposa deve fazer o que o marido mandar e, inclusive, obedecê-lo, mesmo que o que ele esteja pedindo seja moralmente errado ou mesmo ilícito. Sério? Com certeza. Assim, algumas mulheres estariam compartilhando como elas se sentiam em situações conflitantes quanto a essa posição. Como elas obedeciam, ou seja, submetiam-se a seus maridos quando o que eles lhes pediam era incabível. E as outras mulheres disseram a essas pobres mulheres de que elas deveriam se submeter e obedecer custe o que custar, porque elas contra-argumentaram dizendo que Iá responsabilizaria seus maridos pelos pecados das esposas se elas pecassem no processo em seguir o que eles as demandavam, mas elas teriam que obedecê-los mesmo assim. Uau! E olha que isso nem é bíblico. Você poderia ler Ezequiel 14, verso 20 para nós? Este é um princípio muito importante, vamos deixar essa situação bem clara. Eu fico feliz, Chris, que você tenha pedido para falar sobre o casamento bíblico no programa de hoje, porque se houver pelo menos uma pessoa por aí que pense que as esposas devem obedecer a seus maridos, mesmo que o marido estiver pedindo seja errado, essa pessoa precisa ouvir este versículo, Ezequiel 14, versículo 20. Diz: tão certo como eu vivo, diz Yahweh, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvaria nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvaria apenas a sua própria vida. Yahweh não espera que ninguém, incluindo esposas, entregue suas mentes e suas capacidades de raciocínio a outra pessoa, seja um marido ou até mesmo a um pastor. Todos somos responsáveis perante Yahweh por nós mesmos. Esse é um bom ponto, Will. E claro, toda esposa quer estar convicta de que seu marido a ama. E a ele cabe a parte mais fácil do relacionamento. Ele terá que tão somente amá-la, mas ela, assim eles acreditam, tem que submeter sua vontade a seu esposo. Os maridos devem amar suas esposas como também Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Ele a si mesmo se entregou por ela. Sim, em outras palavras, ele morreu para garantir a nossa liberdade de escolha. Sem o sacrifício de Cristo, nenhum de nós poderia escolher ser salvo. Nossa liberdade de decidir nos foi roubada em face da queda, e nossas mentes e vontades foram submetidas a Satanás. Mas com o grande amor que Yahushua tem por nós, ele morreu para que nossa liberdade de escolha fosse garantida. É assim que os maridos devem amar suas esposas, e não as obrigando a fazer o que eles as determinam que seja feito. Em vez disso, eles devem estar dispostos a morrer para proteger a liberdade de escolha de suas amadas. Isso é o que significa amar sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, porque é assim que Cristo amou a igreja. É Satanás que força a subjugação, e nunca Iá ou seus princípios.
Ok, vamos seguir em frente. Começa no versículo 29. Paulo vai expor um pouco sobre o que significa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Há duas coisas que eu quero que você perceba, Chris. A primeira é que Paulo cita o plano original de Yahweh para o casamento, conforme explicado em Gênesis 2. Em segundo lugar, preste atenção em quantas esposas se encaixam nesse plano. Tá, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, per si, também ame a própria esposa. Está no singular. Como a si mesmo e a esposa. Ainda continua no singular. Respeite o marido. Mais uma vez no singular. Duas pessoas se tornando uma só carne é um modelo bíblico para o casamento. Mas é claro, Satanás sempre tem sua forma de mudar as coisas. Ok, vamos conversar mais sobre isso quando voltarmos. Uma simples crença que é mantida por muitos cristãos é que o Salvador nasceu com a natureza de Adão após a queda. Sem pecado inquestionavelmente, mas ainda tendo herdado a natureza decaída que todos nós herdamos. Outros tentam explicar como ele poderia não ter cometido nenhum tipo de pecado ao tentar dizer que sua mãe teve uma gestação e concepção incontestável. Uma recente descoberta que irradia nossos olhos vem do livro de Romanos, que revela o fato surpreendente de que Yahushua, na verdade, nasceu com a natureza que Adão tinha antes de pecar. Em suma, teria sido impossível para o Salvador ter assumido a natureza de Adão após a queda. Esta é uma doutrina extremamente importante que, caso não a entendamos como ela realmente é, o efeito cascata de um entendimento incorreto terá um impacto negativo de longo alcance na vida do crente. Para saber mais sobre essa profunda verdade e que foi redescoberta recentemente, procure pelo programa exibido anteriormente chamado Uma Surpreendente e Recente Verdade do Livro de Romanos. Você poderá ouvir os programas de rádio da WLC em nosso site, bem como no YouTube. Mais uma vez, o título é Uma Surpreendente e Recente Verdade do Livro de Romanos. Este é um programa que você não vai querer perder. No último segmento, Will, você estava dizendo que Satanás tem um disfarce. Eu acho que você dirá que essa contrafação apresentada nas escrituras é a poligamia, não é? Sim, é isso. E a origem dessa prática revela muito sobre o íntimo de quem deseja essa aberração, pois a poligamia é exatamente isso, uma corrupção do desígnio divino. Abra em Gênesis 4, este é o primeiro caso registrado de poligamia nas Escrituras. Pelo jeito, isso já começa nos primórdios dessa terra. Bem, sim e não. Do nosso ponto de vista, sim. No entanto, isso não foi imediato. O primeiro homem a ter mais de uma esposa foi o tataraneto de Adão. São 7 gerações no total. 7 gerações onde todos eram monogâmicos. Interessante. Assim, até mesmo Caim e seus descendentes imediatos entenderam que o casamento era entre 2 e não 3, ou 5 ou mais pessoas. Certo. Leia então o versículo 19 de Gênesis 4. O que diz? Diz, Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Lameque é o primeiro polígamo registrado. Agora vamos ler em que mais ele era notável. Versículos 23 e 24. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Então Lameque, o bígamo, não era apenas um adúltero, mas também um assassino. Mas esse não é o Lameque descendente de Sete, que foi para o pai de Noé. Este Lameque era descendente de Caim. O versículo 18 traz uma lista de sua descendência. E pelo que Caim é conhecido? Como sendo o primeiro assassino. Esta é a linhagem ímpia que foi destruída em face do dilúvio. A contrafação de Satanás envolvendo o casamento se originou com essa descendência corrupta. E Yahushua parece ter pensado nisso quando fez um comentário curioso em João 8, versículo 44. Você poderia ler para nós, por favor?
Este versículo se aplica à classe de pessoas que desejam abraçar a deturpação do casamento planejada por Satanás. Leia, por favor, João 8,44. Vós sois do diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. É óbvio que nem todos os polígamos são assassinos. No entanto, a poligamia foi instituída por Satanás em uma tentativa de suplantar, digamos, os verdadeiros seguidores de Yahweh. Ele influenciou o assassino Lameque a tomar 2 esposas, algo que nem mesmo Caim havia feito. Mas você vê como é revelador que a poligamia tem entrado pela linhagem de Caim? Devemos sempre lembrar que 2 parceiros em um casamento é o plano de Yahweh. Yah deu a Adão uma esposa, o diabo deu 2. Quando você coloca dessa forma, fica claro que Iá nunca concordou com a poligamia, mesmo quando mais tarde alguns de seus próprios seguidores a praticaram. Não, ele nunca concordou com essa prática. E para aqueles que podem ter perdido nosso episódio de rádio anterior sobre esse assunto, as Escrituras, na verdade, proíbem a poligamia. Procure, querido ouvinte, pelo episódio de rádio intitulado A Poligamia e a Torá. Esse programa esclarece de uma vez por todas que a poligamia nunca foi aceitável aos olhos de Yah. Ela sempre foi contrária ao seu plano imaculado. Essa ideia, então, de que Yahweh de alguma forma adotou o que você mostrou ser realmente o plano de Satanás é, na verdade, uma blasfêmia, não é? Sim, é. Seria atribuir a Yah o que, na verdade, é obra do diabo, e isso é sério. Este primeiro ato de poligamia teve efeitos de longo alcance. Abra em Gênesis 6 e leia os 2 primeiros versículos. Gênesis 6, versículos 1 e 2. Como se foram multiplicando os homens na terra. Eles nasceram filhas, vendo os filhos de Elohim que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Esses versos não estão descrevendo o plano divino de 2 pessoas se tornarem uma só carne. Está falando sobre uma indulgência egoísta em desejos sexuais que nada tem a ver com amor, honra e respeito. Agora, com certeza é possível que os filhos, plural, de Elohim, que tomaram as filhas, plural, dos homens, todos tiveram apenas uma esposa cada um. No entanto, é revelador que nenhum dos outros descendentes de Sete conseguiu entrar na arca. Apenas um monogâmico Noé e sua família mais próxima e monogâmica. Você não acha que o fato de que foram os filhos de Elohim que fizeram isso sugeriria que Yahweh adotou o plano de Satanás? Absolutamente não. E uma vez que o tabu é quebrado, como ter mais de uma esposa, ele é rapidamente aceito pelos outros. O que o versículo seguinte diz? Diz, e Yahweh disse, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui diz que o espírito de Yahweh está lutando com os homens. Então o versículo 5 diz, viu Yahweh que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Assim, o resultado dessa luxúria desenfreada foi continuamente má. Agora vá para os versículos 11 e 12, leia-os para nós. A terra estava corrompida à vista de Elohim e cheia de violência. Viu Elohim a terra, e eis que a estava corrompida. Por todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Este foi o resultado da rejeição do plano de Yahweh para o casamento de 2 pessoas que foram feitas à sua imagem, tornando-se uma só carne. Satisfazer os apetites sexuais e tomar várias esposas levou a muitos outros excessos, incluindo o assassinato. Sim, é uma afirmação e tanto, ao dizer que a terra estava cheia de violência. E isso foi devido à rejeição do ideal de Yahweh. O resultado de rejeitar o plano original e adotar a contrafação de Satanás resultou em homens que deram rédea solta às suas concupiscências e, como resultado, a terra se encheu de violência. Agora, o que é interessante é que este é o ponto da narrativa em que é apresentado o caráter de Noé pela primeira vez. Leia a descrição dele no versículo 9. Diz, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Elohim. Então ele foi a escolha óbvia para preservar a vida humana na terra. Ele andou com Yahweh e era justo e irrepreensível. E quantas esposas ele teve? Leia Gênesis 7, versículo 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos.
Aqui diz que Noé tinha apenas uma esposa e, de igual forma, seus filhos. Ok, mas sabemos pelos capítulos subsequentes que Cã não foi tão correto quanto seu pai e irmãos. Como sabemos que Noé ou um de seus filhos não teve mais de uma esposa, mas que ela ou eles foram destruídos no dilúvio? Essa é uma ótima pergunta e a resposta é porque a Bíblia, na verdade, traz essa informação. Volte lá para Gênesis 7, versículo 1. Disse Yarro a Noé: entre na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. As Escrituras dizem muito sobre o caráter de Noé. Gênesis 6:9. Ele era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Iar. Gênesis 7:13. Ele tinha apenas uma esposa e cada um de seus 3 filhos de igual forma. Este foi o plano de Yahweh desde o princípio. Agora nós sabemos que depois do dilúvio, o pecado rapidamente se espalhou novamente. Mais uma vez, Satanás tentou perverter o plano de Yah no tocante ao casamento. E ele agiu também bem rápido. Bem, o que eu estou querendo dizer é que, quando fazemos as contas, nós percebemos que Sem viveu até os dias de Abraão. Então, deixe-me perguntar o seguinte: por que Yahweh escolheu como progenitor do Messias um bígamo? Abraão teve mais de uma esposa. Não inicialmente. Vá para Gênesis 12, versículo 5 e leia o que diz sobre Abrão quando ele estava na idade de 75 anos e quando ele respondeu pela primeira vez ao chamado de Yahweh. Gênesis 12, 5. Diz: levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Foi só mais tarde, anos depois, que Abrão e Sarai, ao caírem em pecado como todos nós, tentaram dar uma ajudinha a cumprir o plano de Yah. Eles podem ter pensado que Yahweh havia prometido que Abrão teria um filho, mas Sarai não foi mencionada nessa promessa. Assim, eles decidiram ajudar nesse plano. O que diz Gênesis 16, versículo 3. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Agora, aqui está o que é realmente interessante. Nunca mais Sarai se refere a Agar como uma esposa de Abrão. Ela a chama de minha serva, e quando ela fica irada com sua serva, ela a chama de escrava, mas nunca mais como a esposa de Abrão. O próprio Abrão nunca se refere a Agar como sua esposa. Ao falar com Sarai, ele se refere a Agar como sua serva. Dessa forma, quando Sarai pune Agar e ela foge, e como o anjo que a ajuda a saúda. Ele se refere a ela como serva de Sarai. E diz para que ela voltasse para sua senhora e não para o seu marido. Abraão tinha outra esposa e o nome dela era Quetura. No entanto, ele só se casou com ela após a morte de Sarai. Assim, considerando que Agar nunca fora verdadeiramente aceita ou vista como sua esposa, provavelmente é mais correto dizer que Abrão quebrou o 7º mandamento por instigação de sua esposa. Abraão cometeu erros? Sim. Ele não era perfeito, mas tinha o desejo de honrar a Yah. Vá para o próximo capítulo, Chris, e leia para nós Gênesis 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe Yahweh e disse-lhe: eu sou El Shaddai, Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Agora, Abrão teve uma escolha. Ele podia ter endurecido seu coração, se tornado obstinado a seguir seus próprios caminhos, ou poderia ter se submetido a Yahweh. Qual o caminho que ele escolheu? Versículo 3. Prostrou-se Abrão rosto em terra. Ao contrário de Caim e ao contrário de Lameque, a reação de Abraão foi como a de Davi, muitos séculos depois, quando ele se convenceu de seu pecado. Abraão foi abençoado não porque era perfeito, mas porque era humilde e desejava agradar a Yah, embora às vezes ainda pecasse. Foi nesse ponto que Yahweh mudou o nome de Abrão para Abraão. E depois, o relato das Escrituras mostra que ele era um homem mudado. Vá agora para Gênesis 21. Não conhecemos a história completa de Agar e Ismael, mas sabemos que quando Isaque foi desmamado, Sarai pegou Ismael zombando de seu filho e isso a deixou com raiva. O que ela disse a Abraão? Versículo 10. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho.
Isso fez com que Abraão ficasse bastante triste. Ele amava Ismael e, obviamente, Ismael era seu filho. Ele não sabia o que fazer e então buscou sabedoria de Yahweh para saber o que fazer. E sabemos que sim, porque Yahweh disse o que fazer e as instruções de Yah ressaltam que seu plano que deve ser seguido para o casamento é composto de 2 pessoas e não de 3 ou mais. Leia o versículo 12. Disse, porém, Elohim a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Yahweh queria para Ismael uma coisa justa. Ele prometeu a Abraão que Ismael também se tornaria uma grande nação. Mas também sabia que ter várias esposas não seria o ambiente mais propício para criar o filho da promessa. Bem, o fato de Yahweh ter dado todo o apoio à decisão de Sara mostra o quão importante o seu plano original de casamento deveria ser seguido. Faça as contas, Chris, e você descobrirá que já haviam se passado cerca de 15 anos desde que Sara havia dito a Abraão para que ele tivesse um filho com Agar. Agora, se ela realmente fosse a esposa de Abraão todos aqueles anos, e se Yahweh a considerasse como esposa de Abraão, você acha realmente que ele teria dito a Abraão para mandá-la embora? Bem, não, isso não seria certo. Além do mais, isso iria contradizer a instrução que Yahushua, sob inspiração, deu a respeito do casamento. Vamos ler Mateus 19, versículos 4 a 6. Ok. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne? De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Yahweh juntou, não separe o homem. Este é o plano original do Criador para o casamento. O que ele uniu, ninguém separe. Portanto, se Agar fosse realmente a esposa de Abraão, em uma união aprovada pelos céus, Abraão não teria sido ordenado a mandá-la embora. Esta foi uma lição amarga para Abraão experimentar, mas criou nele um caráter que Yah precisava para encabeçar a linhagem por meio da qual o Messias viria. Gênesis 18:19 contém uma declaração clara da intenção de Yah ao separar Abraão para seus propósitos. Você poderia ler isso para nós, Chris? Diz: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho de Yahweh e pratiquem a justiça e juízo, para que Yahweh faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E, apesar das falhas que advêm com uma natureza decaída, Abraão fez exatamente isso. Quando chegou a hora de Isaque se casar, o que Abraão fez? Gênesis 24, de 1 a 4. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e Yahweh em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar por Yahweh, Elohim do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Aqui não diz esposas, apenas uma esposa. Esse sempre foi o plano divino. Quando Isaque enviou Jacó para encontrar uma esposa, o que ele disse? Gênesis 28, 1 e 2. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então, embora Jacó tenha tido mais de uma esposa, isso não fazia parte do plano de Yah. Você tem que admitir, em defesa de Jacó, que Labão o enganou, dando-lhe em casamento a filha que não era a que ele queria se casar. Sim, mas isso não muda o fato de que a poligamia não faz parte do plano divino. É verdade que Labão cometeu injustiças contra Jacó, assim como Jacó havia ofendido Esaú. E o resultado foi um lar amargamente infeliz. As esposas e irmãs brigavam constantemente, e isso piorou quando Léia teve filhos e Raquel teve que esperar por essa dádiva por um bom tempo. Então, quando Raquel finalmente concebeu, a inveja e a luta pela supremacia passaram para a vida das crianças, e todos nós sabemos o que resultou disso.
Sim, os irmãos venderam José como escravo. Mais tarde, quando os irmãos foram ao Egito para comprar mantimentos, nós meio que temos a sensação de que José os estava testando para ver se eles tinham tantos ciúmes de Benjamim quanto tinham dele. É por isso que ele deu a Benjamim porções maiores durante a refeição oferecida por José. E escondeu seu copo no saco de mantimentos de Benjamim. Depois que Jacó chegou ao Egito, José apresentou seu pai ao faraó e Faraó perguntou-lhe quantos anos ele tinha. Essa é uma pergunta que não se faz. O pai de José se apresenta a Faraó e ele o pergunta quantos anos ele tinha. O que é ainda mais interessante é a resposta de Jacó. Por que você não lê para nós, Chris? Gênesis 47, 8 e 9. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Acho que é razoável dizer que a maioria das ações que fizeram Jacó sentir que sua vida estava cheia de amargura e decepções prendem-se ao fato de que tudo isso estava diretamente relacionado à sua decisão de desrespeitar o plano original de Iar no tocante ao casamento. Sim, e acho que é justo dizer isso. Mas por que então que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Iar, quando ele era um polígamo? Ele teve muitas esposas. Ele foi chamado de homem segundo o coração de Iar, não porque ele tinha muitas esposas, apesar de ter muitas. Davi cometeu muitos erros. Ele mentiu para os filisteus quando buscou refúgio entre eles ao se esconder de Saul. Ele mentiu para o sumo sacerdote, resultando na matança de todos os sacerdotes de Nob. E ele também contou os filhos de Israel. E ele pôs os olhos na esposa de outro homem, e cedendo a seus desejos egoístas, planejou o assassinato de seu marido e a tomou como sua esposa. Então sim, muita coisa errada marcou a vida de Davi. Mas o que aconteceu com Davi foi que quando Yahweh impressionou seu coração e quando Yah enviou um profeta para repreendê-lo, Davi não deu desculpas, muito menos mandou matar o profeta. Ele não prevaricou. Ele se arrependeu, e de todo o coração. Davi é outra história que eu acho que você poderia atribuir muitos dos problemas de sua vida à decisão de ter mais de uma esposa. Com certeza. A morte do primeiro filho dele e de Batseba estava diretamente ligada ao assassinato de Urias, bem como ao assassinato de Absalão, um de seus meio-irmãos, seguida de subsequente rebelião. De igual modo, isso pode ser atribuído aos problemas criados dentro da disfunção de um casamento polígamo. E o efeito cascata foi ainda mais longe, muito além da própria família de Davi. Em 2 Samuel 12, ao falar sobre o assassinato de Urias e o roubo de sua esposa, Natã disse a Davi, abre aspas, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos de Yahweh, também o filho que te nasceu morrerá, fecha aspas. Então, como Davi poderia ser chamado de homem segundo o coração de Yah? Tem um texto aqui que eu gostaria de ler. Me dê só um minuto para eu encontrá-lo. Aqui está, 1 Reis 14, versículo 8. Esta é uma mensagem do profeta Aías ao rei Jeroboão. Diz: e tirei o reino da casa de Davi, e tu entreguei, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Como isso pode ser dito sobre Davi, um mentiroso, polígamo, adúltero e assassino? A resposta se encontra no Salmo 32, versículo 5, e que traz esperança a todos nós que pecamos e transgredimos a lei de Yah diariamente. Tudo bem. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei a Yahweh as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi se arrependeu. Ele nunca rejeitou as palavras dos profetas enviados a ele para confrontá-lo com seu pecado. Quando seus erros foram apontados, ele se arrependeu e parou de cometer o erro que lhe assombrava. E ele não era um homem perfeito, mas as Escrituras nunca encobrem a reputação de ninguém. É um retrato preciso desses seres com suas rusgas e falhas de caráter. Isso é verdade, e não podemos usar Davi e Jacó como argumentos a favor da poligamia. Se o fizéssemos, para sermos mais consistentes, teríamos que dizer que mentir, adulterar e assassinar também seriam aceitáveis.
E sabemos que não é assim. Salomão, filho de Davi, não foi ungido porque era o pior polígamo que se encontra registrado nas Escrituras. Na verdade, você poderia argumentar que ele foi amaldiçoado. Não que Yahweh o amaldiçoou, mas as consequências de suas escolhas certamente trouxeram maldição sobre ele. E sobre seus filhos, o reino foi dividido sob o fraco reinado de seu filho dissoluto. E para sempre permaneceu um reino dividido. Sim, esses são resultados diretos da poligamia de Salomão. Abra em 1 Reis 11 e leia o versículo 4. Tá. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com Yahweh, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. E o versículo 9. Pelo que Yahweh se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração de Yahweh, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E o versículo 11. Por isso, disse Yahweh a Salomão, visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Quando estudamos a vida dos humanos falíveis contidos nas Escrituras, vemos tanto a fraqueza que advém com uma natureza decaída, quanto a força do amor e da graça divinos. Esse registro fiel deve nos ensinar lições importantes. Sim, vemos que homens sinceros de Yah tropeçaram em seus pecados, mas também vemos um registro claro das consequências dessas ações. Nós não podemos ler a história da vida de Jacó e ver a dor e o sofrimento resultantes por ele ter mais de uma esposa e argumentar que Yahweh aprova a poligamia. Sim, isso seria ridículo. Mas o registro foi preservado para inspirar nossa fé de que quando tropeçarmos e cairmos, também seremos perdoados, que o amor de Yahweh por nós não muda só porque o desonramos e quebramos sua lei. E podemos perceber que a poligamia era bastante comum nos tempos bíblicos. E acho que, às vezes, as pessoas têm a impressão de que todos naquela época tinham mais de uma esposa. Na verdade, não era tão comum assim. Mas salta aos olhos das histórias de personagens proeminentes da Bíblia. E quantas outras histórias são registradas onde o plano de Yahweh foi seguido. Isaac, por exemplo, só teve uma esposa, e pelo que me lembro não há registro de que ele tivesse concubinas. O que precisamos entender é que o plano de Yahweh para o casamento foi pacificado desde o início. É por isso que foi uma aberração tão chocante quando Lameque tomou para si 2 esposas. Este plano foi reafirmado no dilúvio e no chamado de Abrão. Yah nunca aprovou que o casamento fosse outra coisa senão o que ele havia estabelecido no Éden. 2 pessoas se tornando uma só carne. E quando olhamos para a vida de Jacó, fica claro que 3 pessoas não podem tornar-se uma só carne. Ou 5, como as irmãs que tentaram copiar o ato de Sarai e deram suas criadas a Jacó para tentar tirar mais filhos dele. Tudo o que sucedeu foi causar conflitos e incertezas, transformando a vida de Jacó em uma vida que ele disse mais tarde estar cheia de maldade. Há uma grande gama de textos comumente usados para afirmar que Yahweh aprova a poligamia. Eu gostaria de lê-los e talvez você pudesse esclarecer o que está sendo dito em cada um deles e chegar à conclusão de que Yah, na verdade, não os está aprovando. Claro, vamos lá. Ok, Êxodo 21, versículo 9 e 10 diz: Mas, se a casar com seu filho, tratá-la-á como se trata as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Eu tenho que admitir que isso soa como se Yahweh não tivesse nenhum problema com a poligamia. Ou porque ele simplesmente não diria, não tome outra esposa. É porque esta passagem não está falando sobre esposas, mas sim dos noivados, que eram bem diferentes naquela época. A palavra esposa, no versículo 10, é uma palavra criada, e quando diz se ele der ao filho outra mulher, deve ser entendido no contexto, e o contexto aqui está falando sobre como um homem deve tratar qualquer jovem que ele apresenta para ser a noiva de seu filho. Se mais tarde ele decidir deixá-la de lado e desposar o filho com outra pessoa, não poderá enganar a primeira moça que ele se comprometeu por meio de um contrato de noivado. Novamente, esposa é uma palavra criada e que não aparece no original. Bom saber. Deuteronômio 25:5. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado.
Esta foi uma instância específica concebida para proteger a mulher. Se um homem morresse deixando sua esposa, uma jovem viúva e sem filhos para herdar sua parte na propriedade familiar, seu irmão deveria tomar a viúva sob sua proteção. Parte disso incluía tentar engravidá-la. A criança concebida dessa forma não seria considerada filho do irmão, mas sim filho do homem que havia falecido. Esta era uma maneira de proteger e sustentar as viúvas, e isso é tudo. Mais ou menos como Noemi estava tentando prover para Ruth quando ela a disse para ir a Boaz e que ele a aceitaria assumindo ele o papel de parente? Isso é exatamente o que estava acontecendo. Novamente, isso servia como proteção à mulher, para que ela tivesse alguém para sustentá-la na velhice. E eu só gostaria de acrescentar que nos raros casos em que isso está registrado nas Escrituras, o parente mais próximo sempre estava livre e desimpedido. Se ele fosse casado, isso desqualificaria para tomar a viúva como esposa. Ok, e quanto a Isaías 4, versículo 1? Me dê só um segundo. Ok, diz: 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Isso é uma profecia, e muitas das coisas desoladoras são dadas em profecias. E especialmente essa não significa que Yahweh está aprovando o que está acontecendo. Sim, e esse é um bom ponto. Ok, a seguir, a Laura Lee está chegando com a promessa diária de hoje. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Em 13 de dezembro de 1937, um dos massacres mais horripilantes da história moderna ocorreu quando o exército imperial japonês marchou em direção à cidade de Nanjing, na China. Nas 6 semanas seguintes, soldados e civis chineses foram torturados, estuprados e assassinados. Embora seja impossível saber os números exatos, as estimativas dos mortos variam entre 40 mil e mais de 300 mil, sendo que aproximadamente 80 mil mulheres e meninas de todas as idades foram estupradas. Esse massacre da população civil, em grande parte, ficou conhecido como Estupro de Nanjing, e é amplamente classificado como uma das piores atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Antes desse fato ocorrer, havia naquela cidade um grupo muito grande de estrangeiros que vivia ali, e durante esse período de caos e iminente perigo, a maioria dos ocidentais fugiu. Porém, antes que a cidade caísse nas mãos do exército invasor, um número considerável de estrangeiros decidiu ficar até o último minuto e salvar o máximo de civis chineses que eles pudessem. Eles não eram soldados ou políticos, eram empresários, médicos, alguns missionários e 5 jornalistas. Eles organizaram a zona de segurança de Nanjing e colocaram como responsável um homem chamado John Habe, que ficou a cargo de chefiar o novo comitê. Com 55 anos de idade, um homem careca e que usava um par de óculos redondo, parecia muito despretensioso e que ninguém colocaria tamanha responsabilidade sobre os ombros de uma pessoa como ele. No entanto, Habe, na qualidade de chefe do Comitê Internacional para a Zona de Segurança de Nanjing, trabalhou incansavelmente para estabelecer um porto seguro para a população chinesa local. Ele declarou que todas as embaixadas estrangeiras, bem como a Universidade de Nanjing, fariam parte da zona de segurança. Mas ele não parou por aí. Ele até mesmo abriu suas próprias propriedades para os refugiados, fornecendo-lhes comida e abrigo. Ao explicar suas razões para arriscar sua própria vida e bem-estar para ajudar estranhos, ele disse: "Aqui há uma questão de moralidade. Não posso trair a confiança que essas pessoas depositaram em mim."
Percebam que John Heibe era alemão e membro do Partido Nazista. Enquanto a Alemanha e o Japão negociavam sua condição de aliados, Heibe esperava que sua filiação ao Partido Nazista lhe desse influência sobre as forças japonesas que cometiam tais atrocidades. Relatos dos diários de Heibe são confirmados por jornalistas japoneses que também ficaram horrorizados com o que testemunharam. Na contagem final, a Heibe é acreditado por salvar a vida de aproximadamente 250 mil civis chineses. Ao falar dos dias que à frente estão, Daniel 12, versículo 1 declara: "Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro." Sim, temos algumas situações difíceis para enfrentar entre o agora e quando Cristo voltar. Alguns de nós poderemos até mesmo perder nossas vidas, mas o céu não ficará de braços cruzados simplesmente olhando o que esteja acontecendo. Anjos serão enviados para ajudar o povo de Yahuwah, e a promessa é: naquele tempo será salvo o teu povo. Recebemos grandes e preciosas promessas, vá e comece a reivindicá-las. Eu li uma história uma vez que nunca saiu da minha mente. Pelo que me lembro, em um período da década de 1930, o carro de um homem quebrou no meio do nada. Ele se encontrara lá, frustrado, imaginando o que fazer, quando chega outro carro e dele descem 3 senhores idosos que se oferecem para dar uma olhada e ver se conseguem descobrir o que há de errado no veículo. O dono do carro acha que se ele não conseguiu descobrir o problema em seu carro, aqueles velhotes também não conseguiriam. Mas é claro que não há uma maneira educada de dizer isso, então ele os deixa tentar. Para sua surpresa, os homens rapidamente descobrem o que há de errado e fazem o carro funcionar novamente. Ele agradece imensamente e eles se apresentam. Os velhotes eram simplesmente Thomas Alva Edison, o inventor, Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, e Harvey Firestone, fundador da Firestone, companhia de pneus e produtos. O homem estava em boas mãos e nem sabia disso. Bem, isso também acontece com Yahuwah, não é mesmo? Ele é nosso Criador. Ele sabe como é nosso proceder. E ele mostrou que, para nossa maior felicidade, o casamento deve ser monogâmico. 2 se tornando 1. Acho que, como nosso Criador, ele nos conhece melhor que ninguém. Seremos mais felizes se obedecermos às leis que ele estabeleceu para o nosso bem-estar. Essa é uma ótima maneira de descrever o que Yah visualiza para nós, suas criaturas. E é verdade, ele nos conhece melhor que ninguém e sabe que a poligamia só traz infelicidade e incertezas. E Yahushua continuou o plano original de Yahuwah para o casamento. Leia para nós em Marcos 10, versículos 6 a 9. Ok. Porém, desde o princípio da criação, Yahuwah os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Yahuwah ajuntou, não separe o homem. Em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo dá instruções para aqueles que devem ser líderes da igreja. Ele diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Este tem sido o padrão desde o início. Se um homem com mais de uma esposa aceitasse o evangelho, ele e suas esposas deveriam ser abraçadas e aceitos na igreja, mas ele não deveria ocupar um cargo na congregação. Não há uma única instância nas escrituras onde Yahuwah designe alguém para um serviço peculiar que fosse polígamo. Há uma série de casos em que a pessoa se tornou polígama depois de ter sido escolhida por Yah, mas esses são a exceção e não a regra. Apenas ressalto o fato de que Yahuwah é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e seus estatutos nunca mudam. Eu gostaria de agradecer a todos os que nos sintonizaram no programa de hoje e esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá! E lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC,
A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahweh o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo.